Bom dia, meus queridos alunos. Ainda continuamos com o isolamento social. Hoje mesmo eu recebi um comunicado da escola que era previsto dia 3 de agosto voltar às aulas presenciais, mas por motivo de crescimento da curva de doença e de morte pelo país, vamos ainda continuar com o isolamento social. Eu estive com a turma em reunião, apesar que a maioria não foram, só foram 5 colegas de vocês. Então, eu expliquei como que estava sendo o meu trabalho. Eu entrego, coloco na plataforma o trabalho. Nós hoje estamos começando com o PET 3, semana 1. Hoje, 3 de agosto de 2020. Eu entreguei o meu e-mail lá, ilma.etica@hotmail.com. E eu coloquei também onde vocês encontram minhas aulas no YouTube, Ilma aí, tá? Vamos hoje falar de primeira lei de Newton. Bom, é o conceito de peso de um corpo, a força com que a Terra o atrai. Bom, gente, quando a gente fala de peso, é porque eu tenho uma massa e a gravidade da Terra puxa ela para eu ficar em pé sobre a Terra. Então, nosso peso varia com a gravidade que nós já conversamos, que a gravidade é 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Conceito de inércia. Conceito de inércia é aquilo assim, o que parado? Um corpo em inércia, um corpo paralisado. Diferença entre massa e peso de um corpo e suas unidades de medida. Nós vamos estudar a diferença de massa, o que é massa e o que é peso. Massa não depende da gravidade e peso depende da gravidade. Força. Qualquer ação sobre um corpo que altere o seu estado de repouso ou de movimento. Eu tenho aqui um giz. Se eu emito uma força para cá, o meu corpo tende a ter um sentido para lá. Se eu emito uma força para cá, o meu gesso tende a ir para cá. Se eu emito uma força, duas forças, se for igual, vai anular. E vai dar uma resultante. A força causa uma aceleração e o que procura mudança de sua velocidade. Então a força causa uma aceleração e o que proporciona na sua velocidade. Se eu tenho uma força aplicada no corpo, vai acelerar e automaticamente vou ter uma velocidade. Força é uma grandeza vetorial definida como módulo. Vocês lembram que a gente estudou vetores e que a gente falou módulo, direção e sentido? Módulo, né? Direção e sentido. Então, assim, se eu aperto uma força aqui, eu tenho uma força e nela eu tenho um módulo sentido. Ah, vai para horizontal. Ah, ela vai para a esquerda. Ela tá indo em linha reta, né? Força, ela é na unidade de Newton, que representa pela letra N no Sistema Internacional de Medidas. Ou quilograma-força. Um Newton equivale a 1 quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Então, um Newton é 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Gente, eu coloquei aqui o site onde vocês vão encontrar as aulas, todas as aulas, do primeiro PET e do segundo PET. São 4 semanas e 4 resoluções das semanas. Então, 4 semanas do PET 1, 4 semanas do PET 2 e hoje é a primeira semana do PET 3 que vai ser postado lá. É www.youtube.com/chame USHIJ e essas letras todas aqui que vocês vão chegar W, J, Y, U, J, K, Y, O, 0, K, O, K, K, S, R, Q. Primeira lei de Newton ainda, vamos lá. São 4 forças que nós temos, tipo de força que nós temos. É a gravitacional, que a gente estuda, que a gente vive ela no dia a dia, que é puxada pela Terra. É a eletromagnética, que a gente trabalha com os elétrons, né? Nuclear, forte e nuclear de fraca, que são hoje aparelhos para tratar de câncer, né? Nas grandes clínicas de câncer, que nós temos hoje a nuclear. Força do dia a dia, força do nosso dia, é a força de atração exercida pela Terra, que é a força peso, a força que nos puxa. A primeira lei de Newton, que é a inércia, diz, na ausência de força, se eu não tenho uma força aplicada em um corpo,
ou se a resultante for nula, um corpo em repouso continua em repouso. Se eu não aplico uma força, ou se eu aplico a mesma força no corpo, ele vai continuar parado, na inércia. E continua em repouso. E um corpo em movimento move em linha reta, com velocidade constante. Então, se o corpo está parado e não há aplicação de uma força, ele vai ficar na sua inércia, parado. Se eu aplico duas forças iguais, ele também vai ficar parado, porque são iguais. Agora, se eu aplico uma força maior num corpo e uma menor, tende a empurrar com uma velocidade constante. Condições de equilíbrio de um corpo. Olha, eu tenho um corpo e duas forças aplicando aqui, ó, né? No mesmo corpo. As forças aplicadas no corpo pode ser chamada de força resultante. Se aqui a minha força for maior e aqui a minha menor, a gente subtrai igual no vetor. Então, ela vai estar empurrando o corpo para a esquerda, né, na direção, e com uma resultante. Vamos dizer que aqui é 5 e aqui é 3. Então, vai dar 2 a minha força. Pode chamar de força resultante. Força de X é a soma de vetores. E que nós estudamos vetores lá, né? Que é a soma dessa força menos essa, ou essa menos essa. Eu também posso ter uma força Y para cima, né? E para baixo, de forma que o somatório das forças sendo zero, porque o somatório de X é zero e o somatório de Y é zero, o corpo mantém-se em repouso. Então, se eu aplico a mesma força aqui, 1 newton e outro newton, um newton e um newton vai dar zero. 1 newton e outro newton aqui, ó, se eu aplicar para cá, ó, no Y, a mesma força, de 1 e de 1 dá zero, de 1 e de 1 dá zero. Isso significa que meu corpo vai ficar em repouso, que nós chamamos de inércia, que é a ausência de forças. Bom, gente, passamos agora para o exercício da semana 1 do PET 3. 1. Pesquise e faça um resumo sobre a visão de Aristóteles e Galileu em relação à força e movimento. Tem vários autores que discutem sobre o assunto, mas quem mais discutiu e chegou a uma conclusão mais, vamos dizer, explicativa foi até Galileu. Mas Aristóteles ajudou muito Galileu a chegar na sua definição. Galileu diz assim: um objeto em movimento, após impulsionado por uma força, só para em razão da ação de forças externas, como o atrito. Caso o atrito fosse zero, o corpo ficaria em movimento perpétuo sem ação de força sobre ele. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma criança no escorregador. Eu vou empurrar. Quando eu empurro a criança, no primeiro momento ela vai com mais velocidade. E ela vai diminuindo a velocidade, porque tem o atrito da roupa dela com o atrito ou seja, um banco ou um escorregador de madeira ou de metal, tem o atrito. Então ele quer dizer assim, que em razão dessa força do atrito, ele vai passar, o corpo ficará em movimento sem ação de força sobre ele. Se tiver um atrito, se o atrito fosse zero, se o atrito não tivesse atrito nenhum, era zero. Mas que após o impulsionado, ele vai parar porque tem um atrito nele, entendeu? Para Galileu, as forças não estão relacionadas com a velocidade, e sim com a sua variação. E vai variando. O corpo da criança vai com mais movimento, ela vai diminuindo até ela parar. E tem atrito. Aristóteles já diz assim: a força está vinculada à existência da velocidade. Ele já fala que é a velocidade. Então, se tiver velocidade, tem força. A existência de um movimento em que não houvesse atuação continua de uma força. Então, é contínua. Então, o corpo de uma criança foi no escorregador, um exemplo, ele diz que a velocidade vai continuar. Ele não leva em conta a força o atrito. Afirmou que um corpo em movimento só chegará à imobilidade se a força que atua sobre ele deixar de agir. Então só existe velocidade se existe uma força. Ele diz assim: eu vou ter velocidade constante porque eu tenho uma força, porque aplicou uma força. E o Galileu diz: eu vou ter uma velocidade aplicada uma força, mas ela vai diminuindo porque eu tenho atrito, eu tenho outras questões que fazem com que o corpo vai diminuindo a velocidade.
até que ela chega no zero, porque eu tenho o atrito. Então, de uma certa forma, o Aristóteles ajudou o Galileu, mas quem se reforçou para a força foi Galileu. Segunda questão, faça as convenções das unidades de medida de força, que é em quilograma-força e Newton. A seguir, olha, eu tenho 80 kg-força para Newton. Gente, vocês lembram que eu falei que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado? E que muitos adotam 10 e eles aceitam? Eu, por exemplo, se usar 10 na minha prova, eu aceito. Aí, o governo ainda foi pior, ele pegou até o limite, 9,8, deixa eu até pegar aqui de cor, 0,67, tá? Que ele usou as casas todas, 4 casas após o 9, 8, 0, 67. Então, olha pra você ver, gente, força é igual a massa vezes aceleração. Massa é em quilograma-força, é aquilo que eu falei. Se eu for numa balança pesar, quando eu peso, eu deveria ser, aí a gente fala assim, eu tenho 60 quilos. Não, eu tenho 60 kg-força. Por quê? 10, que é 9,8, é da ação da gravidade que está me puxando para a Terra. A minha massa seria 6 quilos. E minha força seria 60 kg-força. Então, assim, força. Então, se eu tenho que minha massa é 80 kg-força, vezes a minha aceleração, que é 9, vou usar qual ao todo vai dar 784,536 Newton. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Força é sempre colocar a setinha, tá, gente? De vetor. Eu tenho 80, passar para Newton, eu multipliquei pela minha gravidade, que é 9,80. Numa prova minha, se vocês pegassem 80 e multiplicar por 10, tá valendo. Vamos lá. Aqui, ó, 0,078 kg-força para Newton. Então, força é igual massa vezes aceleração. Força é igual 0,078 kg-força vezes 9,8067 metro por segundo ao quadrado. Que vai dar, força é igual 0,7649 Newton, porque quilograma vezes metro por segundo é Newton. Aí ele fala assim, agora eu quero Newton passar para quilograma-força. Força não é igual a massa vezes aceleração? Então, agora eu estou querendo saber a minha massa, porque eu quero a minha quilograma-força. Então, massa é igual a força dividido por A. Né? Só troquei a forma. Peguei o A e dividi para cá. Então, é igual a 0,25 dividido por 0,98067. A minha massa é igual 0,025, deixa eu ver se é um zero mesmo, quilograma-força, porque massa não é quilograma-força? Aqui, 5.000 newton para quilograma-força, a mesma coisa. Massa é igual a força dividido por A. Eu tenho 5.000 newton, que é minha força, dividido por 9,8067. Minha massa é 5.098,55 kg-força.
Bom, 4 exercícios passando de quilograma-força para Newton ou de Newton para quilograma-força. Lembrando que a aceleração, ela pode estar em 10, como pode estar 9,8. Muito usual 9,8. Em prova de Enem, em prova de vestibular, é 9,8. Então é só vocês dividirem ou multiplicarem que vocês vão ter massa ou força, certo? 3. Explique a diferença entre a massa e o peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida de cada um. Gente, eu falei para vocês sobre massa e peso. A massa é como se ela não tivesse a ação da gravidade. E o peso tem a ação da gravidade, que é 9,8 e que alguns 9,8 que alguns usam até como 10 metros por segundo, alguns autores. Eu particularmente uso 10, mas alguns usam 9,8. Aquela coisa de 9,8067, cálculo aí demonstrado com 4 casas. Bom, então, se eu vou a uma balança, se eu vou fazer um peso, uma aferição na balança, eu vou subir meu corpo lá, aí quando eu peso, vamos falar em peso, eu tenho 80 newton. Quando eu falo em massa, tem que tirar a ação da gravidade. A minha massa é 8 kg força, que é a massa. É 10 vezes menos do que a balança. Então ela fala assim, eu peso 80 quilos. Não, eu peso 80 newton. Na verdade, a minha massa é 8 kg força. Bom, então vamos lá, massa. Massa é uma grandeza invariável que designa a quantidade de uma matéria presente no corpo. É só o que tem nessa massa aqui, nesse corpo aqui. Não tem ação nenhuma de gravidade nem nada. Agora, peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo. Esse corpo, ele tem um peso, tanto é que se eu jogar aqui, ele vai cair no chão, porque a Terra vai puxar ele para o chão, porque ele tem uma gravidade. Lá na Lua, estando na Lua, a minha ação de gravidade é quanto? É próximo de zero. Por isso que quando vocês olham aí na televisão ou na figura, você vê que a pessoa flutua na Lua, porque não tem ação da gravidade. Lá é zero. Então você flutua. Tudo isso, essas definições, está na segunda lei de Newton. Nós não chegamos na segunda lei de Newton, mas toda essa demonstração de força é igual a massa vezes aceleração no módulo em que força, a massa de um corpo, 9,8 é a aceleração, que nós já estudamos anteriormente, ou 10 metros, tudo isso faz parte da segunda lei de Newton. Mas define massa e peso. Então, mas você pega esse corpo aqui, sem nenhuma ação da gravidade da Terra. Agora, quando ela tem ação da gravidade da Terra, tanto é que ela é leve, um X é leve, vai cair. E nós estamos sustentados pela ação da gravidade. Nós, seres humanos. Quarta questão. Considerando o princípio de inércia descrito pela primeira lei de Newton, explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um trem deslizar sobre o gelo até parar, após percorrer grande parte da quadra. Gente, eu tenho um disco e eu vou lançar ele numa quadra de gelo. A quadra de gelo, apesar de ser bem lisa, mesmo assim existe atrito nela. E fora isso, o próprio disco também tem um pouco de atrito. Então, quando ela roda, ela vai deslizar grande parte, mas ela tem atrito. Então, a pista de gelo, mesmo lisa, ela tem um pequeno atrito. Assim como o disco. Isso, gente, até para percorrer grande parte, ela vai percorrer uma grande parte, porque o gelo é mais liso. Mas mesmo assim, quando chega a uma certa distância, ela vai acumulando seu próprio atrito de pequeno em pequeno, até que ela percebe o atrito. Além de tudo, nós temos outra força que age sobre esse fenômeno,
o fenômeno do disco com a pista de gelo, que é a resistência do ar. Nós não temos a resistência do ar, o próprio ar também, ele não faz com que esse fenômeno também diminua a sua própria velocidade. E além disso também nós temos a força da gravidade. Gravidade. Todos esses fenômenos fazem com que a gente possa perceber que o princípio da inércia existe. A pista de gelo contém o seu atrito. O disco tem um pouco de atrito. Ele percorre uma grande parte, mas isso faz com que uma hora o disco vai parar. A resistência do ar, também que a gente vive na resistência do ar, e a força da gravidade do corpo. Todos esses fenômenos interpreta o princípio da inércia. Quinta questão. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal em movimento retilíneo uniforme. O motor exerce uma força de propulsão de 1.600 N. Então aqui, gente, eu tenho uma estrada e está indo aqui um carro. Só não vou desenhar carro. Ele está indo retilíneo uniforme. Dentro dele tem um motor que atua 1.600 N, que é a força do motor. Qual o valor da resultante de força que atua no automóvel? Ele está movimentando, o motor está 1.600. Qual é a força? Ela é nula. Não existe força aqui no carro, no automóvel. Qual o valor da resultante de força que atua no automóvel? Zero, porque é o próprio motor que está impulsionando o carro. Se o motor parar, acabou. Não tem força que faça ele andar. Entendeu? Aí vem assim, qual o valor total da força contrária ao movimento do carro? Aí sim, aí o carro está movimentando. Então, para ele ir, ele está impulsionando por 1.600. Para voltar também, senão ele volta. Eu tenho que aplicar a mesma força, a força de 1.600 N, para que ele possa estar em movimento, contrário ao movimento. Se ele está com 1.600 para ir, ele tem que ter com 1.600 para voltar para dar zero, nulo. Então aqui está voltando, contrário é 1.600, porque senão ele ficaria parado. Força para ir é 1.600, força para voltar tem que ser 1.600, para dar nulo. Se ele está dizendo qual é a força contrária, tem que ser 1.600, porque senão ele não ficaria nulo.